Filipenses 2. Olha o que é que ele faz. O juiz olha e diz: tem razão, você não pode, você é Deus. Olha o que é que ele faz. Ele diz: meritíssimo, eu vou me humilhar, eu vou me aniquilar, meritíssimo. Eu vou abrir mão da minha glória, eu vou abrir mão do direito de ser Deus, vou me tornar ser humano, meritíssimo. Vou abrir mão de tudo, mas eu vou aceitar o processo, meritíssimo. Pasme. É por isso que tem o capítulo 8, versículo 31. João no capítulo 3 diz que Deus nos amou de uma tal maneira. E quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 31, vocês sabem de qual salteado. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O meritíssimo aceitou que o próprio filho desfizesse do direito de ser Deus, abrisse mão da sua glória, se humilhasse. Aí Paulo, escrevendo os Gálatas, diz: me permita recapitular o que eu já disse aqui, só para você entender o processo. O quanto Deus foi paciente com o ser humano. Paulo diz que o pecado veio por Adão, e Adão provocou pelo pecado a morte, e a morte passa a todos os homens, porque ninguém conseguiu vencer o pecado. A Bíblia diz que Adão gera Sete, Sete gera Enos, vem culto, mas a morte prevalece por causa do pecado. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, Jared a Enoque. Aí Enoque disse: eu vou andar com Deus, porque se eu andar com Deus e Ele comigo, eu não peco. Aí Deus gostou e disse: já que você decidiu, eu vou mostrar para a geração futura que quem anda comigo não vê a morte. Vou te arrebatar vivo. E tirou ele vivo. Mas Enoque gerou a Metusalém, e a morte venceu. Metusalém gera a Lameque, Lameque a Noé, Noé sem Cã e a Jafé, no arrolar do processo, e a morte vence. Aí vem o dilúvio. Aí depois do dilúvio, Deus não desiste em resgatar o homem, no contexto igreja. Aí vem Sem, a morte vence. Ele não vence o pecado, porque também não venceu a morte. Sem gerar Arfajad, Arfajad é lá, é Lara, é Reu, Reu é Peleg, Peleg é Serug, Serug é Naó, Naó terá. E o pecado, a morte vai vencendo. Aí vem Abraão, amigo de Deus. A morte vence, porque Abraão pecou. Abraão gera Isaac, o pecado vence. Isaac a Jacó, o pecado vence e a morte vence. Então Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, José e a Benjamim, e a morte vence. Ou seja, aí Deus pega, bota Judá no processo. Judá gera Perez, mas a morte vence. Perez gera Esrom, e Esrom a Arão, e Arão a Aminadab. Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Mas a morte venceu Davi, porque ele pecou. E agora vem dizendo que Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão, a morte vence. Roboão gera Abias, Abias a Asa, Asa a Jeosafá, Jeosafá a Jorão, e a morte vence. Jorão gera Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acais, e Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Jeconias, e a morte vence. Aí vem Mateus já no Novo Testamento dizendo: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, e a morte vence.
Zorobabel gera Abiúde, Abiúde gera Eliaquim, Eliaquim Azó e Azó a Zadok, Zadok gera Aquim gera Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. E agora João chora, porque ninguém foi achado digno no processo. Aí vem Paulo dizendo aos Gálatas, que cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que já estavam condenados pela lei. Agora Jesus vem, agora Jesus vem, agora Jesus vem. Ele abriu mão da sua glória. A corte é suspensa até o encerramento do processo. Ele vem, se torna homem, sujeito às mesmas paixões que nós, tentados do mesmo jeito que nós. 90% da sua vida sendo tentado para desistir como advogado do processo. 10% com 30 anos, ele entra no processo. E o primeiro que chega é a fome. E a fome diz: eu já afastei todos, vou afastar ele. O Espírito leva ele para o deserto, 40 dias e 40 noites sem comer. Aí o promotor de acusação chega e lhe faz uma proposta: tu não és Deus? Transforma essas pedras em pães, tu não estás com fome? Ele conseguiu enganar Eva e Adão. Mas o segundo Adão disse: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome sai e não encontra erro nele. Aí vem as perseguições, mas não consegue encontrar. Ele não desiste do processo. A perseguição vai embora e traz a angústia. E a angústia pega ele, pastora, de dentro para fora, a ponto que ele vai orar e pede ajuda. A minha alma está angustiada até a morte. Segundo alguns eruditos, ele não estava com medo da morte. O que fazia ele sofrer era a separação do Pai. O processo nosso ia separar ele do Pai. Aí ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. 3 períodos intercalados, o assunto era o mesmo, de oração. No final das 3 horas de oração, quando a angústia pensou que ia ganhar dele, ele diz: Pai, não faça o que eu quero, mas a tua palavra prevaleça. Aí vem a nudez. A nudez, eu fiz algum curso em Jerusalém, e os rabinos dizem que a nudez foi total. Aquele pano, aquela fralda, digamos assim, é só para as telas e filmes. Por isso que Paulo diz que ele não rejeitou o opróbrio, suportou o ápice da vergonha. A nudez era o mais alto nível de uma vergonha para o judeu. Mas a nudez não fez ele desistir. Aí vem a tribulação. A tribulação diz: eu já afastei, vou afastar você. São os chicotes. Então os chicotes vão bater pesado no seu lombo. Segundo o contexto jurídico, se eu aceitei um recurso, um processo do pastor Valardan, e eu analiso, me debruço e não posso absolver nem diminuir a pena, eu posso devolver e digo: eu não posso te libertar, não posso te defender, não preciso do teu honorário, procura outro.
Então a tribulação veio para isso. Você vai desistir ou vai procurar para outro. Mas não tinha outro. Já procuraram no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém existia que quisesse. Aí Isaías já profetizou que em vez de desistir, ele agora pega o processo e toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele. E era pelo andar do processo que a gente ia ser sarado ou não. Aí quando ele aceita, os nossos pecados vai para ele. Quando os nossos pecados estão sobre ele, a morte, a espada vem. E 3 horas da tarde ele morre. 3 horas da tarde a morte vence. 5 horas da tarde, 6 horas, 3 horas depois, já está no sepulcro. Então eu quero acreditar que a festa já está preparada. Vencemos a morte com o pecado. Eu já disse isso algumas vezes. Na ciência tem uma matéria chamada autólise. O que é que a autólise faz? Ela mostra o poder da morte sobre o corpo humano. Por exemplo, se o Yeltsin está ali, saudável, se ele morrer agora, nem todas as células do corpo dele morrem. Então a morte, para destruir ele, vai ter que matar todas as células. E aí ela vem com a decomposição. A decomposição vem, rastreia ele, vê pecado, vê mentira, vê engano e entra. Ela tem 12 horas para esfriar o sangue. Com 12 horas o sangue dele está frio. Implica dizer que todas as células morreram. Ele vai ficar pálido e sem vida. Aí quando ela termina com 12 horas, aí vem a putrefação. A putrefação, já que ele está morto, vai apodrecê-lo por dentro. Com 24 horas ele já está podre. Aí vem a colonização. Os insetos sepultados, os insetos, os vermes vão habitar nesse corpo apodrecido e vão destruir, e ele vai se tornar pó de novo. Tudo por conta do pecado. Agora Jesus morre 3 horas da tarde, com 6 horas está no sepulcro. Aí a morte vai dar uma olhadinha se o sangue está esfriando. Quando ela entra no sepulcro, tem uma surpresa. O sangue está aquecido e ele não está pálido. Porque a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Os nossos pecados ficaram na cruz. Quando ele entra, já é o advogado, o vencedor no processo. Aí a morte diz, mas a decomposição tem 12 horas. Era um dia judaico. No final de 12 horas ela volta. O corpo está aquecido, não está pálido e está perfeito. Aí ela chama a decomposição e pergunta: o que é que houve? Nunca aconteceu isso. Aí Pedro fala pela decomposição. Primeira carta de Pedro, salvo engano, 2:22. Aí ela diz: eu rastreei ele, mas não encontrei na boca dele engano, na boca dele mentira. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Ele não pecou, ele é santo, eu não posso entrar. E se ela não entra, a putrefação não entra. Terceiro dia, de manhã, já era para os insetos estar atuando. Ela volta, e não tem nem mosquito, nem mosca, nem inseto. Perfeito. Aí ela, pecado, o que é que está acontecendo? A gente venceu até aqui. Aí o pecado de longe do túmulo grita. Hebreus 4:15 diz o escritor que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, porque um como nós, que em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele é santo. O pecado teve que se render. Eu tentei do mesmo jeito que eu tentei os outros, mas ele é diferente. Ele é diferente. Ele venceu. Ele venceu. Manhã do terceiro dia, a corte suspensa. Aí Maria Madalena, preocupada com a putrefação,
chamou outras mulheres, compraram o bálsamo e entraram no túmulo. Nem entraram, quando olharam, ia colocar o bálsamo no corpo. Em vez do defunto, viram 2 anjos no lugar onde ele estava sepultado, um nos pés, outro na cabeceira. E eles perguntaram: mulher, por quem vocês buscam? Por que o choro? Porque roubaram o corpo do meu mestre e não sabemos quem o levou. Ele não foi roubado, é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui, mas já ressuscitou. Ei, crente, são 17 anos de Ebenezer. Balança esse crente que está ao teu lado aí e diga: levante a cabeça, aqui ainda tem restauração. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele venceu. Ele desce a mais baixa profundeza da terra. O Salmo 124, o Salmo 24 é tremendo. Quando Davi faz um hino profético. Na antiguidade, nos tempos de guerra, quando um rei vencia o outro, o vencedor descia no comando do perdedor, tomava a coroa dele, tomava os despojos para si. E o mensageiro já voltava para sua terra, para sua casa, para sua cidade, dizendo: o nosso rei venceu. Então levanta os portões, alarga os portões, porque um rei vencedor, por mais largo que fosse a porta da cidade, não cabia a glória de um vencedor. Então ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da morte e do inferno e diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Pega os despojos e diz: agora em mim, quem tiver em mim não desce mais. O caminho agora é para cima. O paraíso está aberto de novo. Terceiro dia, ele ressuscita, restaura a igreja. E Lucas vai registrar o que ele falou antes da cruz. Lucas 22 e 20. Lucas diz que ele toma o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue de novilho e a aliança de sal não deu estabilidade aos judeus, mas agora a aliança é eterna, é infinita, não vai ter fim. Ressuscita. Quando ele ressuscita, aí o juiz vai dar ordem para recomeçar o julgamento. Ou seja, aí João chorava. Aí João continua escrevendo, dizendo a sua visão. Ele diz que chorava: a corte está formada, as 7 testemunhas, o meritíssimo e nós como réis vamos ser julgados. Só que o inferno, o pecado e a morte já não vem mais, porque não tem mais o que alegar. Não vai ter mais condenação para os que estão em Cristo. Então, para o bom andamento do processo, vai ser encerrado. O juiz vai ouvir as 7 testemunhas que afastaram todos que adoravam de Deus. Então todas disseram: 7 testemunhos, inocente, morte, inocente, perseguição, inocente, tribulação, inocente. 7 depoimentos de inocência. Aí João diz que quando as 7 testemunhas disseram que ele era inocente, aí vem um anjo bradando com forte voz: João, para de chorar. Porque levantou a cabeça, o anjo começou a gritar no céu: eis que vai entrando, alargai portais da eternidade, levantai portais da eternidade e deixai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o nosso Senhor vencedor. Aí ele entra. Quando ele entra, o anjo diz: eis a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue ele trouxe de volta. Ele comprou povo, língua, tribo, raça e nação, e os fez sacerdote, adorador. Cadê os adoradores? Louvados no sangue do Cordeiro. Olha o que aconteceu no céu por causa de você, igreja.
Cadê o maestro? Como é o nome do maestro? Eu esqueci. Dalmo. O maestro no céu, Dalmo, teve que fazer um novo hino, um cântico novo. E eu achei lindo, pastor Jeová, quando eu estava meditando nesse texto, é que os anjos começaram a cantar. Aí o Senhor meritíssimo disse: parem, agora não só é vocês que vão adorar, porque João disse que o Cordeiro vai, entra no julgamento, não pede direito de voz, vai direto no juiz e toma o livro. Quando ele toma o livro, os 24 anciões e os 4 seres viventes, que até aqui só adoravam o Pai, dobrou aos pés do Cordeiro e dizia: digno tu és de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler, porque tu foi morto e reviveste. Então agora vão cantar. Aí Deus disse: não, agora tem direito eterno de louvor. Quem está no céu, quem está na terra, quem está debaixo da terra, quem está no mar, quem está no ar, vai adorar. Aí João disse que viu um barulho de um hino novo no céu, vindo da terra, vindo do mar, vindo do ar, dizendo: digno é o que está sentado no trono, e digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, sabedoria e riqueza, porque ele venceu, 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 e as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Ele venceu. Ele garai arai faz. Ele bregas. Ele brega zaguarai arai sei tchau for your house. Ele venceu. Aí Paulo aos Filipenses diz, a Bíblia diz que ele senta à direita do Pai e é condecorado. Aí Paulo diz que por causa disso Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos vão se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Aí ele senta na direita do Pai e faz um pedido e disse: Pai, os judeus não tiveram isso, nenhum que foi arrolado no processo. É por isso que eu quero, o meu objetivo é você entender esse privilégio. Eu prometi à minha igreja, Pai, que ia te pedir para derramar o teu Espírito, que Adão perdeu no capítulo 3. Todo o Velho Testamento o Espírito vinha, usava alguém e depois ia para o céu e ia embora. Aí ele disse: Pai, não é para ir e voltar, é para ficar com ela, Pai, até o dia do matrimônio. Aí o Pai disse: é agora, meu filho. E a igreja estava trancada, ameaçada, mas de repente, disse Lucas, entrou no cenáculo o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito Santo concedia aos que lhe falassem. Agora ninguém sustenta mais. O Espírito Santo veio. Aí Paulo vai cantar um cântico de vitória. Deus nos julgou e encerrou o processo dizendo: quem está em Cristo, não vai haver mais condenação. Diga para quem está ao teu lado: o processo foi transitado e julgado. Diga para ele: me perdoa se um dia eu te acusei, se um dia eu te caluniei, se um dia eu falei mal de você. Diga para ele: me perdoa, era porque eu não sabia que você era tão importante assim. Bata no peito e diga a ele: eu sou importante, foi Deus que disse que eu sou inocente.
Por isso que o inferno fica doidinho. Ele não queria que a gente estivesse aqui. Ele faz de tudo para a gente não adorar. Mas o processo já foi encerrado. Inocentes, ele vai quebrar a cara sempre. Porque o processo já foi transitado e julgado. Não tem como recorrer. Aí ele vai escrevendo Romanos. Olha como ele começa o capítulo 8. Portanto agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E quem está livre, 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 então celebra, adora, adora, adora. Aí ele vai cantando o hino. Quem intentará acusação contra nós? Quem nos separará? A morte, o pecado e o inferno separou até ali. Aqui não, meu filho. Vai quebrar a cara. Aí ele vai dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição, a tribulação, o perigo, a angústia, a nudez, a morte ou a espada? Não, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Mas eu estou certo que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem o presente, nem o futuro, nenhuma outra criatura vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Cadê os inseparáveis? Cadê os inseparáveis? Diga agora: a adoração é eterna, é eterna, é eterna. Diga para quem está ao seu lado: nele eu sou mais que vencedor. É a mesma coisa. Paulo está dizendo: se você pegar pastor Jeová, coloca ele para lutar contra Mike Tyson, você vai apostar em quem? Entrou no ringue. Mike Tyson está com 99,9 ou 100% de chance. Favorito. Mas tem uma família do pastor Jeová que, mesmo sabendo que é impossível, vai estar motivando ele. Vai, meu bem, você consegue. E começa a luta. Primeiro round, 1-0 para quem? Segundo round, Mike Tyson nocauteia pastor Jeová. Terceiro round, ele não consegue se levantar, mas a família está esperando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, morreu. A morte, o pecado e o inferno, por causa dos nossos erros, o nocauteou. Usando o pastor Jeová como exemplo pela amizade. Terceiro round, o juiz está ele deitado. 1, 2, 3, 4, 5. Ele levanta. E a partir do quarto round, com o seu levantar, ele consegue nocautear Mike Tyson. E o juiz conta até 10 e Tyson não levanta. Aí a família dele começa a gritar: você conseguiu. Jeová é vencedor, mas a família é mais que vencedora. Porque ele venceu. Quando você olhar para ele, o olho está inchado, o beiço está estourado, o sangue está correndo. Mas a família venceu, sem cicatriz, sem soco, sem sangue, venceu por ele. Então é mais que vencedora. Diga para quem está ao seu lado: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, por ele que me amou.
Agora não tem mais como proibir a adoração. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20, ele disse: não sabeis vós, em todo o Velho Testamento o Espírito Santo não habitava no homem, mas agora sim, não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que ele habita em vós? Então olha para quem está ao teu lado e diga: eu sozinho, cheio desse Espírito, morando em mim, já faço um estrago no inferno. Diga: imagina eu e você junto, celebrando 17 anos da Ebenezer. Diga: esse lugar vai pegar fogo. Diga: eu vou sair daqui voando nas asas do Espírito, porque vamos unir a nossa fé, vamos fazer o fogo pegar. Fique de pé por bondade. A bondade de Deus não tem fim. Romanos 5, 19 e 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então prega comigo e vira-se para esse crente que está do teu lado. Me ajuda aqui, meu amigo, por favor. Com todo respeito eclesiástico, eu tenho amizade com o vosso pastor, é meu irmão e amigo. Olha para esse crente que está ao teu lado aí. Se for do mesmo sexo ou íntimo, como eu estou assim com o pastor Carlos, olha no olho dele e diga a ele: ô inocente, ô absolvido, quero saber como vai sair desse culto. Diga: vou sair renovado, vou sair avivado, pegando fogo. Diga: me faz um favor, a partir de hoje, se tu encontrar alguém que pensava que eu estava frio, dá um recado a ele: eu fui absolvido, eu sou inocente, e eu vou sair pegando fogo, e ele vai ter que me engolir, vai ter que me engolir. Abraça ele e diga: pega, 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 pega. Raio Shapaia de Ras Ralayas Remigalaya Shapavas Raya Raineias Rabaia Yarabas Ligaya Mambia de Shabai Elainjayas. Minha igreja, eu tenho urgência. Os meus passos caminham nesse santuário. Estou renovando corações entristecidos, e estou derramando uma apoteose do meu poder, e o meu Espírito estará renovando vidas nesta noite. Diz o Senhor a esta igreja: receba uma apoteose da minha glória e o renovo da minha unção. Diz o Senhor: agora, 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 agora.